sabe muito bem o que vai acontecer, né? Então tá bom. Tchau. Evandro estava diante de uma grande decisão, pois já havia manifestado o desejo de se batizar. Tudo bem, Evandro? Tudo bem, pastor? Tudo bem, graças a Deus. Bom, Evandro, eu vim aqui hoje porque eu fiquei incomodado hoje a noite toda, nem consegui dormir pensando na sua situação. Veja, eu sei que você já tomou a sua decisão do batismo, você quer se entregar a Cristo, mas, Evandro, não posso batizar você sendo dono de uma cervejaria. Né? O batismo será no dia 15 de agosto. Será que você consegue resolver essa situação até essa data? Veja bem, pastor, está vendo tudo isso aqui, ó? Está vendo tudo isso? Quando a gente chegou aqui não tinha nada. Construímos tudo isso do zero, nem energia elétrica não tinha. Hoje a empresa tem um produto de sucesso, estamos até exportando para outros países. É uma decisão difícil para mim tomar. Eu não consigo resolver isso. Mas acho que Deus pode resolver para nós. Foi uma das maiores alegrias da minha vida estar junto com meu marido no dia do meu rebatismo e ainda testemunhar o seu batismo para a honra e glória de Deus. Nossa vida mudou completamente. Evandro nunca mais bebeu. Vendeu sua parte na empresa e parou de fabricar cerveja. Se tornou um pregador da palavra e um ancião da Igreja Central de Palmas, no Paraná. Alô, Palmas! Muito boa noite. Está no ar o programa Esperança Jovem, levando a mensagem de esperança, levando a palavra de Deus ao seu lar. Queridos amigos ouvintes, que essa esperança esteja viva no seu e no meu coração. Logo em breve, o Senhor Jesus estará voltando nas nuvens do céu para o nosso encontro e juntos teremos a vida eterna. Provai e vede. Em reconhecimento e gratidão a Cristo por tudo que Ele é, entregamos os dízimos e ofertas como parte da nossa adoração.
Lave as minhas mãos, limpe o meu coração. Quero ver tua face resplandecer. Mostra-me tua glória, eu quero te ver. Me ensina a ser santo como tu. Desejo ser puro no meu viver. Meu corpo é santuário da tua habitação. Não vou entristecer meu coração.
me ensina a ser santo como tu. Desejo ser puro no meu viver. Meu corpo é santuário da tua habitação. Não entristecer seu coração. Bom dia, igreja. Que bonito ver a igreja repleta de adoradores que se dispuseram nesta manhã a ver a presença de Deus, adorar a Deus, render louvor ao nosso Deus, porque somente Ele é santo, digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Bonito ver a igreja repleta. Bonito ver irmãos adorando a Deus em espírito e em verdade. Estão aqui porque escolheram servir a Jesus. Estão aqui porque dedicaram a vida ao serviço de Cristo, porque amam a Cristo Jesus. Nós estudamos na lição sexta-feira, acho que foi. É possível alguém obedecer sem amar. É possível alguém servir sem amar. É possível. Mas é impossível alguém amar sem servir e sem obedecer. Se alguém ama, logo obedece. Jesus disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se fizerdes o que eu vos mando, se vos amardes uns aos outros. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Nesta manhã de sábado, eu escolhi falar para a igreja o testemunho de um ex-padre. Essa semana acho que eu recebi de alguém, acho que foi tudo isso, do meu cunhado. Quero agradecer ao irmão Sebastião pelo convite que foi feito, esses homens de Deus que ministram, que trabalham aqui para a honra e glória de Deus. Eu me lembro, acho que foi de um ex-bispo da Universal. Foi você que passou? Foi alguém? Não é? Alguém me passou de um ex-bispo Universal que se tornou adventista. Algum tempo atrás, eu recebi de um
ancião da congregação cristã. Eu não sei quantos aqui viram o testemunho dele, mas que se tornou adventista. Hoje eu trago para os irmãos a experiência de um ex-padre chamado Oscar Ferraz do Amaral. Ele também cursou filosofia na Itália, trabalhou durante 27 anos em 7 paróquias, período em que ele ensinou o catolicismo nessas congregações católicas. E após um período de intensivo estudo das Escrituras Sagradas, rendeu-se às evidências da verdade bíblica e tornou-se um adventista do sétimo dia. Então ele traz 18 razões. 18. Eu não sei se nós vamos conseguir falar sobre todas elas, mas eu deixo depois cópia com o Luiz, e se alguém quiser conhecer melhor. 18 razões fundamentadas nas Escrituras Sagradas. Nós cantamos que firme alicerce nós encontramos na Palavra de Deus. E esse alicerce é o que nos dá certeza de que caminhamos e estamos perto de ver cumprida a promessa de Cristo Jesus, que Ele fez de voltar a este mundo para nos buscar. Esta semana eu vi no noticiário cientistas dizendo que o relógio do fim do mundo foi adiantado. E nós estamos a 23 horas e 58 minutos no relógio da ciência. 23 horas e 58 minutos. Eu não sei a que horas era no relógio de Deus, mas estamos realmente bem perto da meia-noite da história deste mundo. Tudo que nós vemos, tudo que nós ouvimos, tudo que nós lemos, tudo que as Escrituras dizem estão se cumprindo aceleradamente em cada instante, cada dia. As pedras estão clamando a todo momento. E nós não podemos fazer ouvidos moucos, nem estar dormindo, porque é tempo de despertarmos do sono e olharmos para o céu, porque a nossa redenção se aproxima. Amém? 18 razões porque não sou católico. Um ex-padre. O nome do padre é Oscar Ferraz do Amaral. A primeira razão que ele diz é a seguinte: não sou católico, porque Jesus disse em São João 5,39. O que Jesus diz em São João 5,39? Nós vemos na lição desta semana, vimos? Veja, a igreja sabe, examinai, Jesus disse: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Foi Jesus que disse. E ele disse então, porque Jesus disse isso em São João 5,39, e se é pelas palavras e pelas Escrituras e pelos ensinos de Jesus que alcançamos a salvação, exclui-se, portanto, que seja pelo catecismo romano que nós vamos ter o testemunho de Jesus. Não é pelo catecismo, é pelas Escrituras Sagradas. Em São Lucas, no capítulo 24, versos, Lucas 24, versículos 44 em diante, Jesus explica as Escrituras. Disse então, a seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Hoje aqui estamos, e o Espírito Santo de Deus quer falar à nossa mente, ao nosso coração. Fatos nós temos em abundância, e o fato é um conhecimento, mas se nós não aplicarmos o discernimento, que é fruto do Espírito Santo, com sabedoria que vem dos céus,
porque a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Mas a sabedoria que vem de Deus é o discernimento que precisamos ter das Escrituras Sagradas. Portanto, examinai as Escrituras. Segunda razão porque disse o padre Oscar Ferraz do Amaral, hoje adventista do sétimo dia: não sou mais um católico romano, porque sendo a religião cristã fundada por Jesus Cristo durante uns 200 anos, divulgada sem modificação nem acréscimos, então surgiram de lá para cá, depois de 200 anos, novas doutrinas, falsificações de toda sorte de cerimônias estranhas ao Novo Testamento, que foram discutidas em concílios e aprovadas por homens de tal, nascendo daí na Igreja Católica Romana, mudaram a verdade de Deus, que está em Romanos capítulo 1, verso 25. Mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador, que é bendito eternamente. Nós cantamos: santo somente é o Senhor. O único Deus verdadeiro, o unigênito de Deus, Jesus Cristo, aquele a quem enviou para testificar do Pai, para dar testemunho do caráter de Deus para a nossa vida. Não sou, porque ao examinar as Escrituras nunca encontrei o ofício da missa. Olhou toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, nunca encontrou o ofício da missa. Não encontrei, sabe por quê? Porque o ofício da missa foi composto pelo Papa Gregório I, 600 anos após Cristo. 600 anos depois de Cristo. Não sou católico romano, porque não encontro uma só passagem no Novo Testamento apresentando algum dos apóstolos num altar, incestando imagens, pois o culto a imagens foi decretado pelo segundo concílio de Nicéia em 787 depois de Cristo. Não existe na Bíblia a intercessão para os santos. E ele não encontrou na Bíblia, por isso ele não era mais católico. Não sou, porque não encontrei um texto sequer em que a Bíblia recomende o uso de rosário. Sabe quando o rosário foi instituído? A razão que eu não encontrei é que o rosário apareceu com Pedro Eremita em 1090 depois de Cristo. E hoje muitos veneram o rosário, fazem do rosário uma amuleto para a sua adoração e oração a Deus, para as suas rezas. Ele disse: então não encontrei. 1090 anos depois de Cristo foi estabelecido o rosário. Não sou, porque não encontrei na Bíblia Sagrada um mandamento que proíba o casamento dos ministros da religião. E a razão por que não encontrei é que foi proibido pelo Papa Gregório VII agora, em 1074 depois de Cristo. A Bíblia diz o seguinte, pelo contrário, que o bispo deve ser marido de uma só mulher, em 1 Timóteo capítulo 3, verso 2. Foi isso que ele encontrou na Bíblia. Não encontrou a proibição que ele encontrava lá na Igreja Católica. Não sou mais, porque não existe a palavra purgatório na Bíblia, mas foi confirmado pelo Concílio de Trento em 1563 depois de Cristo. Ou seja, antes disto, nenhuma alma ia ao purgatório, pois ainda não havia sido criado pelo Papa o purgatório. 1563 anos após Jesus Cristo ter vindo ao mundo, foi constituída a doutrina do purgatório, com objetivos que levavam as pessoas
a temerem, a terem medo, não é isso? E aí então voltarem-se para aqueles que podiam vender o perdão, que podiam vender a salvação, até mesmo para os falecidos anteriormente. Custava dinheiro, custava penitência, o sacrifício de Cristo não tinha lugar. E aqui então a doutrina do purgatório, que não é bíblica, foi estabelecida 1563 anos depois de Cristo Jesus. Não sou, sabe por quê? Pois o Novo Testamento não apresenta nenhum ministro aspargindo água benta em caixão de mortos, nem cobrando por isso. Essa prática foi criada pela Igreja Católica Romana no ano 1000 depois de Cristo. Água benta no caixão tem um significado, não é isso? E é cobrado por isso. É cobrado por isso. A Bíblia diz: os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Ele diz: não sou católico romano, porque não encontrei na palavra de Deus que se deva orar e render culto aos santos e aos anjos. Isso foi criado pela Igreja Católica no ano 788 depois de Cristo. E o culto das imagens foi decretado pelo segundo concílio de Nicéia, 780 depois de Cristo. Apocalipse 22, 8 e 9 diz o seguinte. Apocalipse 22, 8 e 9. Vamos ver o que diz a revelação. Veja o que diz a revelação na palavra de Deus. Ele diz: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faça isso. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, dos que guardam a palavra, dos teus irmãos e dos que guardam as palavras desse livro. Adora quem? Adora a Deus. O anjo disse para João: não adore anjos, não adore imagens, adore a Deus. Não adore um apóstolo só porque ele teve a visão. Mas o anjo disse para ele: não adore a um anjo. João então reconheceu que a adoração é única e exclusivamente a Deus. Mais uma razão: não sou, porque não encontrei na Bíblia. Não encontrei na Bíblia outro intercessor entre Deus e os homens, fora de Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5. Portanto, se for impossível a Santa Maria rogar por nós, pecadores, só Jesus roga, intercede e media por nós. Só Jesus. Maria não pôde fazer isso, ele não encontrou nas Escrituras Sagradas, e ninguém encontrará, não acharemos. Não sou, porque não encontrei na Bíblia Sagrada a confissão auricular. A razão é que essa modalidade de confissão foi estabelecida como doutrina pelo Concílio de Latrão em 1215 depois de Cristo. 1215, a confissão auricular. Todos conhecem, sabem o que significa a confissão auricular? Um pouco sabe? Mais ou menos? É a confissão ao homem, que chega ao padre no confessionário e apresentar ele os seus pecados, e ele pode absolver os seus pecados. Só Cristo pode interceder por nós. Ele é um mediador entre Deus e o homem. Só Ele pode interceder em nosso favor, porque Ele veio, assumiu a natureza pecaminosa que nós somos, que nós tínhamos, que Adão cometeu. Mas Ele veio sem pecado e pôde apresentar-se diante de Deus para interceder por nós, em nosso favor.
Não sou, porque não encontrei na Bíblia a transubstanciação, que é a doutrina da hóstia transformada no corpo de Cristo. Essa inovação também foi criada no concílio de Latrão, no ano 1215 depois de Cristo. Esta foi mais uma das verdades que ele aprendeu nas Escrituras Sagradas. Não sou católico romano porque disse Jesus em Apocalipse: sai dela, povo meu, para não seres cúmplices ou partícipes dos seus pecados, e não tomes parte nas suas pragas. Apocalipse 18, verso 4. Não sou católico romano porque não encontrei na Bíblia nenhum relato de batismo de crianças. E o próprio Jesus, o nosso exemplo em todas estas coisas, foi batizado com cerca de 30 anos. Lucas capítulo 3, versos 21 a 23. Não encontro na Bíblia o batismo por aspersão, pois Jesus foi batizado nas águas do Jordão. Mateus capítulo 3, versos 13 em diante. É a Bíblia, a santa palavra de Deus, a revelação única capaz de nos mostrar o caminho que nos conduz para a salvação, aquela que pode nos orientar e nos tirar do mundo de pecado, e nos libertar, e nos dar um novo sentido para a vida em Cristo Jesus. Mais uma afirmação: não sou católico romano, porque esta igreja está repleta de doutrinas pagãs, como a doutrina da imortalidade da alma e a vida pós-morte, ao passo que a Bíblia afirma que a alma é mortal. Se você for em Ezequiel capítulo 18, versos 4 e versos 20, você vai encontrar que após a morte não há nenhuma consciência depois da morte, ou a existência. Eclesiastes capítulo 9, 5 e 6, também Jó 7, 8 e 10. Podemos encontrar afirmações claras a respeito da morte nas Escrituras Sagradas. Mas ele diz o seguinte: não sou porque não encontrei na Bíblia nenhuma passagem que mande santificar o domingo como dia de descanso semanal. Na realidade, o domingo foi instituído pelo imperador Constantino, o imperador romano pagão, no dia 7 de março de 321 depois de Cristo. E esse decreto dominical pagão foi aceito e confirmado pela Igreja Católica Romana no ano 364 depois de Cristo. Mas ao contrário disso, mais de 140 passagens bíblicas falam do sábado como o dia de repouso de Deus, deixado para o nosso descanso semanal. Você pode ver em Êxodo capítulo 20, você pode encontrar em Isaías capítulo 58, 13 e 14, Isaías 65, 22, 23, Atos 13, 14, 42, 44, Atos 16, 13, Atos 17, 2, Apocalipse 14, 12, todas essas referências bíblicas. Eu me lembro do pastor Aldrovando, não sei quantos aqui conheceram o pastor Aldrovando, da minha época se lembram dele. Ele está por aí pregando bastante ainda, né? Eu conheci o pastor Aldrovando, ele era jovem na igreja do Portão, não era pastor ainda, fui contemporâneo dele. Ele gostava de declamar poesias, ele tinha uma capacidade de decorar textos da Bíblia invejável. Ele conhecia muito da Bíblia. Então ele disse um dia que estava pregando numa igreja e de repente pregando sobre o sábado. Aí uma pessoa se manifestou dizendo que era contrário, que aquilo não era verdadeiro. Ele disse o seguinte: está vendo essa chave aqui? Mostrou para ele. Essa é a chave do carro, do meu carro. Eu entrego a chave do carro para o senhor se o senhor me mostrar uma passagem
uma só passagem na Bíblia dizendo que o domingo é o dia que se deve ser guardado. Em contrapartida, ele mostra 140 passagens, no mínimo, falando que o sábado é o dia de repouso do Senhor. Ser aceita? A chave do carro está aqui. Ele teve que ficar calado. E assim porque não está nas Escrituras Sagradas. Você não encontra um texto sequer, do Gênesis ao Apocalipse, recomendando a observância do sábado, do domingo. Pelo contrário, as pessoas torcem. O apóstolo Pedro diz que os indoutos e inconstantes torcem a palavra de Deus para a sua própria erudição. Usam texto fora do seu contexto, mas apenas para se justificar. Não conseguem esclarecer aquilo que a palavra de Deus revela claramente. E eu caminho para o final. Ele disse: não sou católico. Sabe por quê? Não sou católico porque não encontrei na Bíblia nenhum relato de doutrinas, veja qual que eu vou ler aqui agora. Porque a Bíblia diz que se alguém tirar ou acrescentar alguma palavra das Escrituras, Deus fará vir sobre ele as pragas escritas nesse livro. E Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa. 18 e 19. Também Deuteronômio capítulo 4, 2 e assim por diante. Veja, a palavra de Deus é clara, é verdadeira, é cristalina. É o firme alicerce que nós encontramos. Jesus pregou sobre ela, falando dos Moisés, o Pentateuco, dos Salmos, dos profetas, e viveu aquilo que realmente estava sobre ele escrito. Por isso, as Escrituras Sagradas, eu caminho para o final, é a única regra de fé e prática que nós como cristãos temos para a nossa vida. E sabemos que muito breve, não sei que horas, no relógio de Deus, se é 23h58 no relógio dos cientistas, é porque no relógio de Deus está muito mais perto. E nós podemos dizer: eu ouço os passos de um Deus que se aproxima. Que ao se aproximar de Jesus, nós possamos estar alegres e contentes, jubilosos, e olharmos para o céu com alegria e contemplarmos o Deus que nós amamos. Porque amamos, nós obedecemos. Porque amamos, nós servimos a Deus. Há muitos que servem, mas não amam a Deus. Logo não guardam os seus mandamentos. Servem para se mostrar ou para dizer que tem um coração generoso, um coração bondoso, como se isso pudesse comprar a salvação. Mas em nenhum outro nome há dado a salvação a não ser pelo meio de quê? Jesus Cristo. Cristo Jesus. Diz, no dia em que qualquer católico, disse ele aqui, católico romano, padre ou leigo, me provar o contrário, com textos bíblicos, autoridade para tais doutrinas, deixo de ser cristão evangélico e passo a ser católico romano. Até a última informação que tivemos, ninguém trouxe para ele qualquer informação bíblica. E não trará para você também. A verdade clara, transparente, cristalina, você só encontra na palavra de Deus, no assim diz o Senhor. E a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Vamos cantar o hino de número 166. Novas de amor e de vida. Esse hino fala das novas da salvação em Cristo Jesus. Que nós possamos buscar pesquisar mais sobre as Escrituras Sagradas, aprender para poder levar esta mensagem a outros. Vamos nos colocar em pé e cantar. Novas de amor e vida.
Obrigado, Santo Deus, bondoso e eterno Pai. Obrigado pela majestosa bondade do Senhor ao mandar Jesus Cristo a este mundo para dar testemunho de Ti, para dar prova do Teu amor para conosco, para nos libertar da condenação do pecado cometido no passado, quando não conhecíamos a Tua verdade, para nos dar o poder para vivermos vida vitoriosa por meio de Cristo, através da comunhão contigo, pela oração, pelo estudo da palavra e pelo testemunho. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos concede a vitória, nos concede a certeza do perdão e da salvação em Cristo Jesus. Que o Teu Santo e Bom Espírito habite cada coração, cada família aqui representada nesta manhã. Que cada adorador, Senhor Deus, possa sair daqui com a convicção de que esteve ao Teu lado e estará na Tua presença neste dia, Te honrando, glorificando o Teu nome, testificando do Teu Evangelho as boas novas da salvação em Cristo Jesus. Purifica, Pai, o nosso coração de todo mal. Livra-nos, Senhor Deus, de toda imperfeição. Dá-nos a alegria de vermos Cristo Jesus voltando em glória e majestade. E aqueles, querido Deus, que já descansaram nesta bendita promessa, possam ressuscitar incorruptíveis e nós possamos ser transformados para irmos em glória para as mansões celestiais. Nós te suplicamos estas bênçãos pelos méritos de Cristo, nosso amado Salvador, que vive e reina para sempre. Amém.